Oi, pessoal! Chuteira Preta, podcast edição de número 7, episódio de número 7. Ah, é boa pauta! É boa pauta, boa pauta. É boa pauta! Sim, foi ele que deu a ideia? Realmente. Foi? É surpreendentemente boa. Então, Verdade. Deu ruim lá fora e no campo. Explique, João Paulo Fontoura, esse título desta pauta. A pauta é tua, que fique bem claro. Sim. Tá? Deu ruim lá Pauta fora. livre. Os jogadores que a gente vai ter em fotos, hoje temos fotos, tá? Realmente. Vai ser uma festa hoje aqui. Uma Aquelas festa fotos. no seu rádio. Jogadores que brilharam aqui, que se criou a expectativa que iriam brilhar lá fora. Né? Principalmente anos 80, anos 90, né, Carlos? Sim. E que não corresponderam às expectativas, que pauta pelo menos. maravilhosa. E em relação ao campo, que não deu certo, é craques do futsal, né? Craques do que futsal. foram tentar a vida numa dimensão um pouco maior e... Morruga? Não, Calma, cara. esse não É jogou. só um destaque de abertura. A gente vai tá. falar, tem fotos também. É muito boa a pauta do Chuteira Preta Podcast no ar. Sempre no YouTube, Chuteira Preta Podcast, cortes do Chuteira Preta, Deezer, Spotify. E tudo que tiver áudio vai sair. É só apertar que sai. Olha aqui, ó. Essa pauta é sensacional, Guima. Vamos, sensacional, vamos. Guima. E olha aqui, ó. E por isso. Olha que maravilha isso aqui, ó. Olha que maravilha. Olha aqui, ó. De quem Olha foi o essa que tem aqui? ó. Olha o que tem aqui, ó. Camisa. Pelo amor de Deus, a camisa. O que tem a ver a camisa da Enxuta O mais incrível é ao que lado da camisa do Middlesbrough da Inglaterra? Haverá O que conexão. vocês enlouqueceram. Haverá conexão. Haverá conexão? Haverá, bro. Sempre que fala conexão, eu lembro de Conextime. Vocês sabem por quê. O Weber tá ouvindo, não vai gostar. O Ombudsman O não vai gostar. Weber não vai gostar da piada interna, mas olha só que maravilha, gente. Vamos lá, então, Guima. É coisa de canalha dizer que o Viola não jogou lá fora por saudade do feijão e eu acrescento bolacha, porque ele só comia bolacha lá, é isso? Tem Cara, foto do isso- Viola aí, Letícia. Vamos lá. Viola, Vamos grande lá. jogador. Quando chegar o Viola, a gente grita. Mas tu sabe que o lance do Viola é o seguinte, eu não sei porque ele não deu certo lá. Ele disse Não. que foi por causa da comida. Por que eu não sei porque ele não deu certo lá? Porque ele tem o estereótipo de um jogador que daria certo lá. Viola era físico. Aí. Tinha Ali ali, o Viola, ali o o Viola Viola. no Valência, né? Isso, Ele era isso. físico, era um rompedor, era um atacante que tinha uma certa técnica, inclusive, e tinha um estereótipo que os europeus gostam. Eu não sei porque ele não deu. Só a única explicação é o feijão mesmo. Porque ao contrário do Marcelinho, tá? Tem eu foto do saberia. Marcelinho também. Tem foto, eu vi antes, ali, foto do Marcelinho. O Marcelinho tem um estereótipo que não é muito estereótipo do europeu, onde há a exigência de competir. Aí. Inclusive o Djalminha teve isso. Quando ele vai pro La Coruña, ele era criticado porque não competia. Ele aprendeu a competir na Exatamente. Espanha. O Viola era competitivo, cara. Era forte, competitivo. Eu não sei o que deu no Viola. Não, a história do Eu tenho feijão. uma- tem que feijão, lembrar né? aí que é Eu tenho verdade. uma ele tese. disse. Eu tenho uma tese, tá? Uma só. Sobre esse assunto, sim. Ah, perdão. Cara, os brasileiros iam pra Europa mais tarde. Então ir pra Europa não era o auge da carreira do cara. Boa tese. Entendeu? Isso é uma boa tese. O Viola já tinha a história dele no Brasil. O Valência foi mais um clube. Ele não tava jogando lá pra fazer o nome dele. Ao contrário dos guris que hoje saem com 17, Boa 18. tese. Boa Então, tese. ele chega lá, tá, não deu, eu volto pro Brasil, já botei uma grana no bolso e no Brasil eu sou rei. Agora é diferente. Entende? Cara, a gente tá falando do Viola aqui, mas a lista depois, mais pra frente, a gente vai falar. Caras jogaram muita bola e na Europa não jogaram. Por quê? Porque o mercado era outro, eles iam com outra idade e tal. Me ajuda, isso aí é o quê? O Viola no Valência é 96. 6, eu acho. Viola no o Marcelinho cara, eu é acho que Marcelinho é não. contemporâneo do Romário. No É, Valência, na O primeira Marcelinho é passagem do Romário. 97. O Marcelinho é depois, O Marcelinho é então, 97, o Viola é 96. Viola, Vamos não lá. é logo depois da Copa nos Estados Unidos? Não, ele joga contra... Ele é campeão da Copa do Brasil 95, fazendo gol. Verdade, pelo Corinthians. verdade. 9-5 Viola no Valência. Transmissão mais 9-5, tendenciosa então da ele história. sai do Corinthians depois da Copa do Brasil e vai pro Valência. Não consigo não ficar bravo com Ou isso. seja, na época, ir pra SBT. Europa não era o negócio, entendeu? Era uma consequência, uma oportunidade, não era o negócio ir pra Europa. Eu acredito que isso pesou muito nesses caras, principalmente dos anos 90. Pela tua tese, o Viola, se ele fosse pro Valência em 1990 e... 90. 91, ele ia arrebentar, então, é isso? Sim. É que tem um ponto que enfraquece a tese, tá? O Djalminha, o Rivaldo, o Ronaldo.
Não, mas Esses peraí. caras são diferentes. Eles foram e deram certo, né? O Ronaldo vai muito jovem. O Rivaldo nem tanto. E ele se desenvolve. Mas cada um tem uma característica diferente. Por exemplo, o Rivaldo vai para um time médio, que é o La Coruña na época. Ele se desenvolve no La Coruña, chega no Barcelona, assim, ó, tinindo. E sempre foi um jogador competitivo, o Rivaldo, tá? O Ronaldo vai muito jovem. O Ronaldo vai com 18 anos pro Há uma PSV. crítica ao Viola. Esse vai depois viu? da Copa. Há uma crítica ao Viola. Não, o Marcelinho. O Rivaldo sempre foi competitivo. Não, o Viola também, mas eu tinha falado o Marcelinho não, o Djalminha não. Mas o Djalminha se adapta. Eu vou dizer um outro jogador que sofreu na Europa antes de virar um grande ídolo na Turquia, Alex. Ele vai pro Parma e não consegue fazer uma boa performance no Parma. Mas aí tem o contexto todo do clube também, né? Da saída dele do Palmeiras e o contexto do Parma Sim, na época, o início sim. do fim do Parma. Tem essa questão. Eu tô falando tem. que na biografia Boa dele frase, ele hein? conta detalhes. Isso. Tem isso, mas. É o início em do tese fim. tem razão. Polêmica. Bebetinho Balanço deu certo no La Coruña? Nossa senhora! Só que ele ficou marcado. Tá de sacanagem. Ele ficou marcado por não bater um pênalti decisivo que poderia dar o título ao La Coruña. Sim, Primeiro que ele semestre não de bate 94, né? e Isso. quem bate, Djukic. Djukic bate. Meu Deus. E o que é. Não sei, não é um Big Dog teu, Bah, não sei se é pode o Djukic. pesquisar. Não, tudo eu bem. confio no Guimarães. Ele bate e erra o pênalti. Erra. E o La Coruña, na última rodada, Perde o o título. título e o Bebetinho é acusado. O Bebetinho faz 60 gols naquele campeonato. É um negócio impressionante. O Bebeto fazia gol de tudo quanto era jeito com a camisa do La Coruña. Eu Craque. fiz uma provocação aqui, porque é óbvio que ele deu certo. Num Claro. time médio, ele foi artilheiro. Claro. Né? E reza a lenda que bateria o quinto na Copa de 94, né? Se o Baggio faz. A boatos. Se o Baggio errar, ou se o Baggio faz o gol, o Bebeto bateria o quinto. Então, assim, ele ficou marcado. Ele ficou marcado, Ficou. mas foi um cara que fez sucesso, sim, no La Coruña. Ô, JP, a gente vai debater mais, isso aqui é só o destaque inicial. Manuel Tobias, já falando sobre futsal. Manuel Tobias jogou na Enxuta? Manuel Tobias jogou na Enxuta? Mano, tu jogou na Na Enxuta? Enxuta, mas já na finaleira da Enxuta, né? Acho que não. Acho que ele jogou numa fase boa, não lembro. É? Linda essa É. camisa aí. Essa Essa aqui é camiseta aí era Bela. do Bela. pivô Bela, número Bela. 4. Essa camiseta é minha. O detalhe O é que Bela já era serviu pivô? em mim, né? Há muitos O anos Bela atrás. era pivô ou era fixo? Pivô Bela. Pivô. Quem era o fixo desse time? Paulette. Como é que jogava o Paulette, ô Vaguinha? Craque. Do É futsal. lenda o Paulette ser craque no futsal? Ah, todo mundo diz, eu não vi jogar. Todo mundo diz que era craque. Não vi jogar. Tá lavando as mãos, não é contigo Não essa vi jogar. Porque eu vejo ele lá naqueles encontros do Cadu, lá na praia, jogando bola. Então, lá. destaque sobre Manuel Tobias. Ele foi campeão no Grêmio? Foi campeão no Grêmio. A gente vai falar daqui a pouco com rigor de detalhes. O cara que é campeão, ele deu certo, então, é isso? Não, aí também não. Em 96, jogou alguns jogos pelo Grêmio, fez gol. Temos o gol na mão aí, Guilherme. Vamos colocar o único gol da trajetória do Manuel Tobias. Indicação de Cacalo, ex-presidente do Grêmio, Luiz Carlos Silveira Martins. O Filipão aceitou. Manuel Tobias fez um gol contra o Caxias no Gauchão de 96. Faz uma locução como se fosse a Não, de Léo não, Batista não. no Gols do Fantástico da Que época. isso, Um abraço ao Como é que pessoal do Grêmio Histórico que participa conosco aqui. Em seguida a gente vai colocar o gol aí. Sempre na audiência. Qual foi o título, Carlos Guimarães? Não era Copa o desafio, Renner. Copa Renner. E eu aposto, um abraço pro Roger Machado, técnico do Grêmio, que nem ele sabe que ele já fez um gol de título pelo Grêmio. Cara, Copa Renner. esse gol da Copa Renner Grêmio foi do Roger. Nacional, Que Esporte entrou- e Cerro Portenho. Cerro Portenho. Portenho. Viu a conexão? Todos patrocinados. Essa camisa- todos patrocinados Paraguai. pelo... É do Vijaçante, essa? pela Não, Renner. isso aqui Fardou é geral, hein? 2002. 2002. Abraço 2002, ao Marcos Herman, que 2002. patrocinou a competição lá em Cidreira. Cara, olha aqui, Ué? ó. Estádio foi? C. Cinzão. Foi. Então, pô, olha lá. Aí o gol do Manuel Tobias, o próximo é o gol dele. Esse De aí quem é fez? esse? Não sei. O Roger batendo no lateral, Manuel Tá. Tobias. Que golaço, velho. Goleiro é o mesmo do Fortaleza, o pessoal que viu o vídeo antes disso Rafael. comentou. Esse jogo é contra o Caxias. Caxias. O que o Caxias tava fazendo na Copa Renner? Não, esse gol não é esse, eu falei. Tá. Esse gol no Gauchão. Esse gol no Gauchão. Que é o goleiro? Marcelo Pitol. Eu brinquei que é o mesmo do Fortaleza, na despedida do Sadi. Alessandro aí. Será Claro, que não é o Sadi. mesmo? Ah, não. Tá. Afinal, Bagatini. 2x2 Grêmio Esporte, Carlos Guimarães. Técnico do Esporte Recife. Uma chance, tá certo. Hélio dos Anjos. Pô, cara, não. Como não? Se fosse mais de uma chance, tu acertou. Givanildo. O Givanildo? Evidente, Você cara. Como treinou evidente. todos os anos ele Todos treinou. os anos ele todos treinou os esporte. times. Inscreva-se lá e inscreva-se aqui também. Você viu ali. Que trairagem. Ó, aqui a escalação do Grêmio, ó. Na final contra o Sport, Murilo, André Vieira, depois o Antônio Rivarola. Devagar, cara. Ele é muito bom. Vai, Gire. Que droga. Vai, JP. Porque não é só tu que diz isso, cara. Murilo, André Vieira, depois João Antônio, Catalino Rivarola Mendes,
Adilson e Roger, Dinho, Goiano, O Manuel homem na Tobias, acepção da palavra. Manuel Goiano. Tobias com a 10 Manuel e depois Tobias. Negrete e Carlos Miguel completando meio campo. Na frente, Paulo Nunes e Silvio, técnico Filipão, que recebeu de braços abertos. Característica Manuel Tobias. E agora, para fechar o meu destaque de futsal, pelo menos nesse momento, eu muito usei a tubigeira do Manuel Tobias para imitar o Manuel Tobias. de tubigeira é muito bom. Porque eu fui o primeiro cara em Porto Tubigeira. Alegre a comprar o tênis do Manuel Tobias e eu botava a... Vamos falar Pênalti. mais. Vamos Deixa- falar mais mais o Manuel sobre, Tobias. sobre o Manuel Tobias. 2 detalhes só sobre a escalação dele, tá? Por que só com o Rivarola foi o nome completo? E a outra coisa, fala só 30 segundos sobre Negrete. Cara, primeiro, sobre o Rivarola, porque a gente toda hora é um abraço, né? O Gustavo Fragoso, da captação do Atlético Mineiro, meu grande amigo, trabalhei com ele no Grêmio, é muito fã de Catalino Rivarola Mendes. Então, se ele tivesse aqui, ele não permitiria que eu dissesse apenas Rivarola, tá? Então, Os gremistas da imprensa da época diziam isso, né? não sei, não vou fazer... Os colorados não. Não vou fazer essa Tu insinuação. nunca ouviu isso da boca, por exemplo, do, sei lá, do... Deixa Não, assim. deixa assim. E a pergunta sobre o Negrete. O Negrete jogou muito brasileiro de 95 pelo Bragantino, estava jogando e teve um lance fatídico com o Dinho, volante do Grêmio, lá no estádio de Bragança Paulista. Marcelo Stephanie. O Dinho dá faz uma entrada violenta, o Qual a Negrete característica do Marcelo se Stephanie? quebra e o Grêmio traz o Negrete no ano seguinte. E aí tem uma matéria do Globo Esporte com o Regis Rezin, um abraço fraternal dos então colegas no Grêmio. Aliás, tem uma matéria do Regis Rezin que foi meio que maquiada do Dinho com o Valber. Aquela Aquela do- briga. Sim, eles O forjaram Dinho conta aquilo. o Dinho conta a história que depois, um Queria tempo pegar depois, mesmo, né? pegou ele no banheiro do Dado Dado Beer. Bia. É, Isso é uma lenda é porto-alegrense verdade. também, né, Pro Carlos? Lenda lenda Porto Alegrense. porto-alegrense. Isso é lenda O Porto Valber Alegrense. era muito bom jogador. Jogava muito. O filho dele Muito joga na bom base do jogador. Grêmio, né? Filho É? do Valber, né? Tem que ler o E o UOL. filho do Amoroso. E o filho do Amoroso joga na base do Inter. Essa eu sabia. Sim, o Mateu. Essa eu E o sabia. filho do Adriano Imperador, bom, aí eu te respondo daqui a pouco. Já que tu tá falando aí, tá todo de asinha de fora, tem uma pergunta aqui que tá no roteiro, eu não consegui formular uma pergunta, eu jamais conseguiria Mas é a formular tua uma cara essa pergunta tão pergunta. mau caráter como essa. A pergunta é, tua geração jogou futsal quando piá ou só videogame e futebol 7? Esse é um recalque, porque a tua geração não tinha videogame, né? Mas. Tinha Phantom System. Ou seja, não Da tinha. Gradiente. Gradiente. Da Gradiente. É. Ou seja, não tinha. Não, mas joguei futsal, joguei videogame. Mas eu peguei uma outra geração do futsal. A enxuta eu tenho lembranças muito vagas. Jogou o Inter Ubra. Sim, Interumbra. sim. Tá, então sim. dá o time base do Inter campeão do mundo contra o Barcelona. Tá no roteiro aí. Opa! Inter campeão Eu do não mundo sei, antes mas do uma Gabiru contra o característica Barcelona. importante dessa época, que era o principal narrador de futsal do Rio Grande do Sul nessa época. Jader Rocha. Não. Não, Carlete. Roberto Carlete. Roberto Carlete. Imite. Tem aquele famoso jogo que deu delay, Campeonato Estadual de Salão. As duas, é muito engraçado. Continua. As duas, eu não sei mais o texto. abraço ao As Roberto duas, Carlete. Um abraço ao Roberto. Não, tá impossível achar o Carlete. Carlete é uma ele carne vai te com ele. achar. Com uma carne, meu bruxo. Ele vai te achar. Ele Para, vai meu. te achar. Olha aqui, Não, ó, já time falei base do Inter campeão em 97? Não? Isso. O Inter o Inter é o primeiro campeão da Liga Nacional de Futsal, 96. O Inter, do Manuel Tobias, 96. E aí logo em seguida tem Interubra. Interubra. E depois tem a Ubra, né? Gigantinho, né? Bagé, Serginho, Manuel Tobias, Vandré e Ortiz e o técnico? PC O técnico não era o PC. PC Oliveira. Era o PC? PC Oliveira, hoje auxiliar técnico do Sub-20 do São Paulo, a convite do Alex Cabeção, meu ídolo. E foi treinador eu tenho lembrança. Foi gerente de futebol da Ferroviária de Araraquara do feminino. Sim. Eu entrevistei ele, verdade, cara, verdade. 2 anos. Sério. Verdade, é. Eu Olha tenho aqui, ó, lembrança- temos uma lista de quem tinha tudo pra explodir lá fora, mas só estourou a paciência. Ó, Tem deixa- lista aí? Tu com o Jeremias. Cadê a lista? Não, eu já vou passar a lista. Eu só quero falar do futsal ainda. Atenção para as fotos, Letícia. Fax. Uma lembrança que eu tenho da seleção brasileira de futsal. Goleiro Lavoisier. Lavoisier. Jogou anos e anos, foi, Sim. sei lá, pentacampeão da Copa América, e ele pegou ainda o finalzinho da geração do Manuel Tobias, Sim. início da geração do Falcão. A lembrança mais forte que eu tinha no futsal é a seleção brasileira. Vander,
Fininho, Danilo. Fininho. A Jorginho um pouco antes. Jorginho antes. Helenísio, Vinícius. Lenísio, é isso. Cara, o Lavoisier, nos últimos anos, vinha trabalhando como dirigente da ACBF em Carlos Barbosa e no ano passado deixou o clube para ir para a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, também passa a administrar a Seleção Brasileira de Futebol de Salão, né? De futsal, né? Olha eu aqui falando de futebol de salão. Futsal, e o Lavoisier foi trabalhar lá. E é engraçado como a gente tinha a enxuta, como o Inter teve a iniciativa, como a gente acabou de ver o Guimarães lembrando que a Gaúcha transmitia jogos de futsal. E agora o futsal... A CBN transmitia a segunda depois. Sim, minha primeira jornada na vida foi na CBN, sendo plantão de jogo de futsal. Eu sou mais do Carletti. Eu sou mais antigo e a minha lembrança do futsal é na TV2 Guaíba. Sim, eu também. Campeonato citadino. Isso. Com bico de área. Explique bico de área. O bico de área é quando tinha uma infração. O goleiro saía com o pé fora da área. É free kick, né? E aí a bola era colocada numa distância de 7 metros, é isso? Não, o bico de área era no bico de área mesmo. Bico de área era o pênalti. Não, era no bico de área. Tu tinha que bater a falta ali, no bico da área. Mas não são 7 metros, é menos. Não, menos. Não é. Menos. O cara vinha dar uma bicuda, isso? Exatamente. Não podia, acho que não podia bater direto. Não podia bater forte? Tinha barreira, tudo, todo mundo na frente. Não, podia sim. Mas tinha barreira. Tinha barreira. É o free kick. Free kick. Eu não me lembro e a bola era pesada, né? Mas eu me lembro de nas aulas de educação física de ouvir isso. Bico de área. Cadê a lista? Cadê a lista dos jogadores? Porque agora tu tem certeza que tá pronto? Tá preparado? Ó, deixa pra te ler os comerciais. YouTube, canal Chuteira Preta e cortes do Chuteira Preta. Nas plataformas de áudio, já falei aqui, Deezer e Spotify, Instagram e TikTok, Chuteira Preta Podcast. Tem o quadro. Hoje tem? Quadro Chuteira, o cartão verde? Tem. Mande e-mail. Atenção, mande e-mail para Daniel Schapper. podcast@gmail.com. Repito, Chuteira Preta podcast@gmail.com. E um abraço aqui para o meu amigo Matheus da Caporal Conteúdo. A Caporal Conteúdo transforma a presença digital do seu negócio. Siga lá nas redes sociais, @Caporal Conteúdo. Só isso. Marquês Empório Parrija. Já tá liberado, viu, gente? Pode passar lá para pegar a permuta de vocês. E vocês passem lá para curtir uma parrija espetacular, um entrecô. Um chopinho gelado, meu amigo. Gelado. Marquês Empório Parrija aqui em Porto Alegre, ali na Carlos Gomes. KTO. Bônus. Chuteira. Presta atenção. Entra no mundo das apostas esportivas pela KTO. Te registra lá e usa o bônus 20%. 20% no primeiro depósito. Como é que tá o Cássio? Tá tudo bem com o Cássio? Tudo bem, mandar um abraço pra todos vocês. E ontem eu conheci o Sueco. O Sueco tava aí? Tá no Rio Grande do Sul. O Andréas, né? Bah. Ele mesmo. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho mais massa? Pediu um troco emprestado. Um abraço pro pessoal, então, da KTO. O mais massa da KTO é que dá pra brincar com R$1. Isso. Tem outros sites que tem um valor. Não. Na KTO dá pra fazer com um pila. Às vezes paga legal. Sabe? Tipo, bota 1, tira 8, assim. Olha aqui, ó. Garimpos, joalheria e ótica especializada em óculos de grau. Em 2022, completando quase 6 décadas no coração de Canoas. Tem o WhatsApp aí tá aqui, ó. 51-98254-9015. Tu tem o nome do vencedor do relógio da Umbro Smartwatch? Cara, é o Fernandinho Bolacha. Fernando Bolacha, parabéns pela tua participação aqui conosco. Prossiga então, meu amigo. Eu não gosto muito de roteiro, porque eu fico. A lista, né? Tá todo perdido hoje, vai. Não, aqui, ó. Vamos lá. Seguindo o tema, craques do futsal que não vingaram. O maior de todos foi Falcão no São Paulo, na bronca que ele teve com o Leão. Cara, isso aí. Essa pergunta não é muito simples. Cara, alguns caras assim da história recente, tá? Falcão no São Paulo, Manuel Tobias no Grêmio, Ortiz no Inter. Ortiz joga no Inter, se não me engano, 85 ou 86. Não, mas o Ortiz é o contrário, né? O Ortiz joga 85, 86 no campo no Grêmio e depois vai jogar futsal no Inter. O Ortiz joga com o Renato Portaluppi no Grêmio, futebol de campo. É verdade, 85, 86, é verdade. Depois, nos anos 90, faz parte do time do Inter. Depois trabalha até no futebol profissional do Inter. É verdade. Tinha o Mitchue, que jogou futebol de salão e depois foi pro campo. E depois voltou, joga até hoje futsal, joga muito Mitchue. Voltou a jogar futebol de salão.
Deixa eu ver os mais antigos, cara, assim... Não, mas o Falcão... Mas a é pro discussão, Falcão. Mas a discussão é, o Falcão foi o maior... Tá perguntando no futsal. No futsal, acho que sim. Acho que sim. Cara, essa pergunta É uma pergunta difícil, mas eu acho que sim. E dá um cara, rolo tem no mundo do futsal responder, Tem um cara. monte de mas assim, jogador ó, hoje. vamos lá. Muito bom, cara. Atuando em outras seleções, brasileiros em outras seleções. Sim, tá O maior não significa que é o que jogou mais. O maior talvez Ele era muito esteja envolvido midiático, ali, né? onde ele chegou, o que ele que eu conquistou. acho. Agora, bola no pé, pra mim é Falcão. Pra mim também. Pra mim é Falcão. Bola no pé, melhor, qualidade. O Falcão. Manuel Tobias era um Depois jogador Tobias. mais completo, né? Taticamente, estava com as Perfeito. duas pernas. Ele era mais Depois, atleta um pouquinho. Mais atleta, mas Mas o que o o Falcão, Falcão- o Falcão é não, mágico, cara. O Falcão é A mágico. Falcão é mágica. É mágico. Agora, por que ele Mas não eu acho deu que o Manuel certo? Tobias era mais competitivo um pouquinho. Por que ele foi só a bronca com o Leão? Porque é outro esporte, cara. É Mas, outro cara, esporte. peraí, só um pouquinho. Tem no Outro YouTube, esporte. a gente não separou, mas tem no YouTube. Tem o jogo que ele entra no segundo tempo. Acho que é Contra Santo André. uma coisa assim, é. É um No campeonato Morumbi. foguete na No trave. Morumbi. Morumbi. do Morumbi. É brincadeira o que ele faz. Mas é outro esporte, cara. Num longo período assim, entrando tudo que é jogo, ele não ia... Tem a questão do Eu espaço. discordo de ti, tá? Eu acho que ele ia. Eu acho que não. Eu acho que ele, Ele ia. tentou acho que depois não, em outros cara. dois times, né? Eu acho que não. Sabe por Tentou? quê? Palmeiras e Porque Portuguesa, se eu não tô enganado. ele já era... Se ele tivesse 18, 19 anos e fosse para um processo de adaptação bem jovem, aí eu acredito que sim, com esse talento. Mas ele já estava velho, tipo, velho, 25, 26, por aí. Ele já estava com uma certa idade, já tinha um nome no futsal. É outro esporte. A questão espacial, a questão de ritmo físico, de espaço dentro de campo, de posicionamento são completamente diferentes, cara. Completamente diferentes. O episódio do Falcão no São Paulo me lembra, guardadas todas as proporções e o contexto, mas vocês vão entender a conexão, com o Michael Jordan. O Michael Beisebol. Jordan sai do basquete e vai pro beisebol. O Falcão É verdade. tava sobrando no futsal, foi pro futebol. São esportes completamente diferentes. O basquete, o beisebol ainda mais. Mas né? O E beisebol os é motivos muito que o complexo. levaram a trocar de esportes também são diferentes, mas Sim. a comparação Mas, é cara, pertinente. E aí não vai. O Michael Jordan, um gênio, não vai. O Usain Bolt fez umas partidas jogando bola. É. Vocês viram? É, mas ali, acho que, se eu não me engano, era mais uma jogada comercial. É comercial, com a fornecedora, até porque né? não tem nenhuma É. Deixa aptidão pro eu troço. falar. Tem Nesse vários jogo, que também não tem, estão jogando. nesse jogo que ele entra, que o Diabo. Falcão coloca ele em campo no Morumbi, O Leão coloca. o Leão coloca o Falcão em campo, ele dá assistência, cavadinha por cima, deixa o cara na cara do gol, ele dribla curto, ele finaliza de fora da área uma paulada na gaveta, ele bate falta, cara, características que assim, a gente não vê hoje num camisa 10 que sei lá, que esteja surgindo, Mas ou aí- que faltam num camisa 10 clássico. Esse jogo foi contra quem? Santo André? Eu acho que é. Eu não Se tenho é um certeza. jogo contra o Palmeiras em que o adversário vai ficar mais tempo com a bola, como é que vai ser o comportamento dele? Vai Sei, ficar, cara. nunca se saberá. Nunca saberemos. Nunca saberá, mas ele vai ficar em tese perdido no início, né? Mas, cara, por que ele não teve uma eu acho que foi ele que decidiu sair fora, né? A decisão é dele, né? Eu até separei algumas declarações dele da época, assim, pesquisando, né? Era Teve um a leão bronca com o técnico, Leão, né? né? Era uma coisa difícil, né? É que aí também. Aí que tem. E foi uma imposição de desculpa do presidente Juvenal Juvencio, né? Ele ficou conhecido como jogador do presidente, né? Isso, imagina dentro do vestiário como é que E com o Leão ainda, né? Um leão de técnico, E né? aí Perdão, tem um Jeremias. E aí? Imite Não, Juvenal não. Juvencio agora. Bah, não sei. Sabe. Não sei. É que aí tem um contexto, tipo, se ele chegasse com 18, com 17, 18, e isso acontece muito, né, hoje em dia. O cara tá jogando futsal e entra na base de um time profissional, explode e tal. Se ele não fosse o Falcão, com o nome Falcão, talvez ele mesmo desse mais tempo. Mas como ele foi a aposta do presidente, como ele era o Falcão do futsal e como ele não deu certo, a passagem, ou ela tinha que ser já pra arrebentar de cara, ou não ia durar O que muito tu achou da passagem do Leão como técnico do Inter e técnico do Grêmio? Ó, Ah, que link esse aí. Eu achei, assim, ó... Eu que sugeri. Cara, o Leão não é um mau treinador de campo, tá? Ele é um bom treinador de campo, ele não é... O problema do Leão é a lida no cotidiano com os outros. Ele é um cara muito difícil de se lidar. E ele tem muita dificuldade Ele foi de lidar com os técnico outros. Ele do trocou O Dunga, Inter primeiro, depois... do Inter em 90 e... Ele sai do Inter e vai pro Grêmio. E ele arranjou muita bronca. A primeira coisa, tá até uma história com o Leão, que é uma história muito boa. O Leão, ele chega no Inter, ele dá uns treinos, e aí ele fala, se eu não me engano, pro Guerrinha, que é muito amigo dele, seguinte, eu vou ter que tirar o Dunga.
E aí tu vai te complicar se tu tirar o Dunga. Não dá. Eu vou ter que tirar. Não tá conseguindo. Ele tira o Dunga. Só que ele depois escala novamente o Dunga no fatídico jogo contra o Palmeiras, em que o Dunga salva o time do Inter do rebaixamento. Ali ele volta com o Dunga, mas ele brigou o tempo todo com o Dunga. Aí depois no Grêmio, cara... Nessa passagem aí no Inter ainda tem um episódio extracampo que ele pediu ao Inter para construir uma sala para ele no vestiário, Isso. né? E essa história é contada como uma lenda e tal, uma coisa assim de que ele chegou no vestiário e não tinha um local para ele ficar, e ele chegou pros dirigentes e falou assim, eu preciso de uma sala particular aqui para mim, levantem uma parede. Eles levantaram no meio da temporada lá, levantaram 3 paredes, fecharam uma sala para ele. E isso virou... dentro do ambiente do Inter, assim, os funcionários na época olharam para aquilo e disseram, pô, cara... Ele era difícil. E no Grêmio, cara, uma passagem muito curta. Rapidinho sobre o Inter. Quem cruzou pro Dunga fazer o gol de cabeça contra o Palmeiras? Quem Acertou. cruzou? Vai. Celso? É. Celso, eu ia dizer Zezinho, não, mas Celso Cruzou? Tu tá de sacanagem que ele cruzou, né? Botou a bola na área. aquele time era muito ruim também, Não, né? o Celso foi bater a falta em gol. Não. O quê? Não, O quê? mas para aí. Mas pelo para aí. amor de Deus. Não, pelo amor... O que? Ele foi Não. bater em gol, escorregou, pega o vídeo. Eu vou pegar o vídeo aqui. Não. O que houve? Pelo amor de Deus. Tô entendendo. Ele botou a bola na área, tá no final do O jogo. JP tá dizendo que o Celso cruzou pro Dunga fazer o gol. Até retiro O que Celso- cruzou. Ele o botou Celso- a bola no fedor, como se fala. Não, Que ele bateu a falta direto, escorregou, Ele bateu a falta JP. direto. Ele bateu a falta direto. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. O que tem a ver o Leão? Nós estamos falando... Mas aí no Grêmio ele fica pouco tempo, é o time que o Grêmio contrata um monte de gente. Ele acha que tem uma briga com o Paulo Nunes, não tem briga com o Paulo Nunes? Não. A questão do Leão no Grêmio é a seguinte: o Leão termina a temporada 99 No Inter, né? E aí o Grêmio começa a montar o time da ISL, Isso. né? E o Que é o Leão, primeiro jogador a ser apresentado. Gauchinho, vindo do Paraná Clube. É. E aí é um jogador por dia que o Grêmio contrata. Denis Abrão, aliás, era o diretor executivo Isso. na época, né? Atual vice-futebol do Grêmio. E começa a vir um monte de jogador, Astrada, Mato, o Paulo Nunes e o Zinho, Sim. vem do Palmeiras campeão da Mercosul Anderson de 99, Anderson Lima, acho que veio do Santos, né? Veio. Rubens Cardoso, isso? Não sei se não é depois. Não, enfim. Mas o episódio do Leão é o seguinte: o Grêmio vai fazer uma excursão, acho que para Espanha, no início da temporada. Isso. Né? Em jogos que não eram A bronca é com o televisionados. Ronaldinho. E o Ronaldinho erra um pênalti. Isso. E, pô, uma época que não tinha rede social, a internet acho que nem existia na época. Eu não bato pênalti. Era só rádio que cobria, jornal, assim, fazer uma cobertura em cima da cobertura feita pelo rádio. E repercute muito o erro do pênalti do Ronaldinho, uma declaração do Leão, dado para quem estava lá. Eu confesso que não lembro Silvio quem Benfica. eram os colegas. Silvio Benfica, pô, total crédito. E eu não bato pênalti, né? E assim como a ISL estava formando um time com cascudos, para usar um termo mais atual, digamos assim, né? Nem tão atual assim, estava surgindo uma geração de jogadores que, se não vingou, mas todos fizeram carreira no Grêmio num primeiro momento. Gavião, Polga, Eduardo Costa. Panceira. E o que se dizia Não, Panceira não fez carreira. mas eu digo, fazia parte daquele Sim. elenco, assim, né? E que a gurizada vinha forte sob o comando do Ronaldinho e numericamente era significativa a presença de jovens, e tu tá do lado do Ronaldinho, que não era longe de ser o Ronaldinho que se tornou, mas já era o Ronaldo, né? E aí, dividido, É verdade, o treinador teve isso. perdeu. Top 10 Veio o Antônio craques. Lopes. Top Antônio 10 Lopes. craques de origem no futsal. Os 5 melhores. Em ordem? Não precisa ser em ordem. Em ordem é brabo, né? Ronaldinho, Eu já falei aqui Alex, Ronaldinho, Cara, é que assim, Felipe. Pra mim, Felipe. Bah, não tá na lista, é verdade. Felipe, Pedrinho. excelente. Pedrinho também veio, mas o Felipe era um Bom, nós já temos 4 aí. Jogaria hoje na seleção brasileira, Felipe? Tem um cara que Quem? O Felipe? Aonde? Na lateral ou no meio? Não sei. Tu Jogaria. escolhe. Onde quiser. onde quisesse. Escolhe? Onde quisesse. Onde quiser. Não. Teve um jogo aqui em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo. Eu Copa lembro. do Brasil, 2004. não sei de quem, que o Abel era o técnico do Flamengo. 2004. Ele jogava, Gol do Vinho pelo Flamengo. Botou o Felipe de atacante. ele jogava de ponta direita. Tá de brincadeira. Jogava aberto pela direita Onde nesse jogo. quiser. Jogou muito. Agora é treinador do Confiança, né? Assumiu nos últimos Eu não dias. sei se ele é treinador do Confiança, eu só sei que não vai nascer ninguém igual, nem parecido com o Felipe. Nem o Roberto Carlos. Futebol acabou, não sei que nós estamos falando de futebol aqui. Prefere atual. o Felipe ou o Alexandro, Que Alexandro. lateral esquerdo? Acho que tá Respondido, respondido, tá né? respondido. Deus que me perdoe. Mas Deus que me perdoe. Mas se tem vaga para um só, mas nem embarca no avião, nem entra no avião, o Alexandro.
Não dividem a mesma poltrona, Mas, a mesma não fileira. pode fazer esse tipo de comparação. Tu vai ser preso. E Comparar o Felipe- Alexandre com o Felipe. E o Felipe Isso vai pra cadeia. E o Serginho? Com o Felipe eu comparo. Dá Com o pra Felipe, comparar, com o mas é Felipe. outro jogador, outro tipo de jogador. O Serginho era melhor que o Felipe. Mas o Serginho, Jogava muito mais. o Jogava mais. JP disse que era melhor que o Roberto Carlos. Mas não sei se Pô, era meu, o melhor. Serginho mesmo. jogava mais que o Felipe. Acho Sério, mais jogava jogador. mais. Mas Jogava o muito. Felipe, Jogava muito, o Felipe muito, tem muito, muito a muito. cara desse programa aqui, no sentido de saudosismo, né? É. E marra. Mas eu era fã do Ele era Serginho, muito Serginho marrento. era um Não, cruzeiro. o Serginho É que assim, ó, a gente Tá. já falou isso outras vezes, eu acho, não sei se no programa ou tomando Na lista cerveja. aqui, ó, só pra completar. Alex, Ronaldinho, Ricardinho, Robinho, Ronaldo. Ronaldo é futsal. Antes do São Cristóvão. Antes do São Cristóvão, vários gols dele. Né? Ah, é verdade, tem. E Neymar. Naquelas quadras que tu vê nas matérias da Sônia Bride, nos anos 90, assim, no jornal Não, Hoje. detalhe, o Felipe, se eu não me engano... tem Cara, o Felipe tá naquela lista de jogadores tipo André Luiz, Michael- tipo Gilberto. Michael do Grêmio é salão do sim, Madu- mas eu quero dizer assim, ó, Madureira? é caras que jogavam tanto na lateral que o cara falou, vem com a 10 aqui. Zé Roberto. Zé Roberto, vem com a 10 aqui e resolve meu time. O Felipe fez isso no Flamengo. Pelo amor de Exatamente. Deus. Eu acho que o Marcelo poderia ter seguido esse caminho, tá? Boa O Marcelo tem provocação. potencial pra isso. Talvez ele ainda siga, né? Talvez siga. Ele é no futebol brasileiro. Leonardo. Leonardo era futsal? Leonardo é do... Leonardo. Não, Leonardo de lateral pra 10. Que sai da lateral vai pro meio. Leonardo, o Gilberto, o Felipe, o Zé Roberto. O Zé Os caras Roberto jogavam vai- demais na lateral, que é. Não, isso aqui é pouco pra você, só um pouquinho. Cara, o Zé- Por que- Vem e aqui por pro que- meio. e por que é muito mais lateral esquerdo do que lateral direito que É, tem boa pergunta. esse trânsito? Porque pela ele é perna canhoto. Lateral esquerda, direito porque o tem habilidoso também. é o Tem lateral também. esquerdo. Ah, mas é o bem- Mazinho foi um jogador que jogou no Mas o meio. Mazinho era terceiro volante, ele não era 10. Mas jogou, foi pro meio. Não, mas assim, foi pro meio. os laterais esquerdos que a gente citou aqui... Belete é um jogador. Mas Belete faz o contrário. São laterais que viram 10, articuladores. Cara, é que eu camisa acho que o 10. canhoto tem uma Lateral técnica direito não diferente, tem, velho. Também. O canhoto tem uma técnica diferente, cara. O canhoto ou é Não craque ou é adianta. débil mental. Que isso, cara? É verdade. No futebol, né? Não. E Edu Manga era canhoto. Edu Manga era craque. Mas é uma, Quê? uma provocação pro lado de lá da mesa, ô Jeremias. A gente tá falando de laterais que viraram 10 pra jogarem muito. E o caso contrário, vou dar 2 assim, ver se vocês concordam. Ou concordam não, ver se vocês têm uma explicação, porque são os caras que Eu mais sei entendem onde de ele quer futebol. chegar. Eu sei Jorge onde ele Wagner quer e chegar. Gavilã. Como é que o cara sai de camisa 10 pra virar 6? Sabe por quê? Aí Porque tem uma eles questão nunca de vão- dois. contexto, cara. É, Tem uma mas questão de contexto. O Gavilã... Você tem o Belete também, o Cafu fez isso. Tá olhando pra minha camisa, né? Essa é do Gavilã? Essa aqui não tem número, mas é da tá. época do Gavilã. Gavilã, Roque Santa Cruz. Scali e a seleção do Paraguai de 1998, eliminada pela França. Chilaver, Arce, Ayala, o Rivarola, aliás, Catalino Rivarola. Não, isso aí é o JP que tem que dizer. E o pessoal, um outro pessoal lá da Vai. O REC não dizia. Vai. O Rivarola, desculpa, era banco. Ayala, Gamarra e Caniza era o lateral esquerdo. Não era o meu jogador lateral esquerdo. Meu sonho era ver no meu Quem? time. Morel Rodrigues. Não, é depois. Pequenininho. Jogava São no Lourenço. Não, mas é campeão da América contra o Grêmio. Boca. Campeão da América contra 2007, o Grêmio pelo Boca, Boca. mas antes era São meio Lourenço. campo. Tudo bem. Júlio César Inciso Pereira. Inciso, Struey, que o Pedro Ernesto chamava de Acunha. Struel. Acunha. A Cunha jogava. E aí tu tinha... na frente era... O Roque Santa Cruz não era 98, hein? Atenção. Era o Então tava Cardoso machucado. Então tá machucado. e Benítez, se eu não me engano. Tá Tinha um outro cara faltando no meio. Quem é que jogava nesse meio aí? Bota um Valência. Não, Valência é na Colômbia, né? Não, Tem Cáceres. Cáceres. Não, mas não era Hurtado. Cáceres. Riveiros, Rojas. É um cara assim. É um cara assim. Tá, É um cara assim. Bom time. Linda bom a seleção. Bom time. Linda a seleção. Mas onde é que a gente queria chegar mesmo? Nós começamos no Leão, passamos Não. É que a tua tese. A tua tese. Não, foi só Por uma que que os provocação. caras votaram? O Jorge Wagner. É que, cara, o Jorge Wagner. O papel do Jorge Wagner no Inter de 2006, que tu diz, né, de uma forma. Não é ácida a palavra, me ajuda aqui. Provocativo, ele jogou muito na Libertadores. Provocativa. Ele tem uma. Eu não sei se chega a ser uma mágoa daquele nosso Inter, quer dizer, do Inter, aquele campeão da América de 2006. Mas o Jorge Wagner jogava muita bola. Fiz também. grandes coberturas com um amigo meu da imprensa naquele Inter de 2006. É mesmo? Não sei se continua meu amigo, Wagner Martins. eu, na final da Libertadores de 2006, E no Mundial estava que a gente fazendo um fez, jogo Wagner? no Grêmio em Recife, Grêmio e Santa Cruz. Quem é que foi essa escala? Alexandre Não Pretzel. sei, que eu já tinha programado, né, minhas viagens eu pro Nordeste brasileiro. Não sabia que... Quando saía a tabela dos jogos do Campeonato Brasileiro, eu sentava com o Ribeiro e disse, Ribeiro, eu quero fazer esses jogos aqui, ó.
do eixo pra cima é comigo a bronca. E pior que ele não tá brincando. Eu sei disso. Eu Eu fazia fui esses coordenador jogos, então eu já dele estava depois. escalado pra fazer esses jogos lá no Nordeste. E aí Ele não acabou trabalhava que- na sexta-feira, Sim. que ele saía, ia pro Rosa, e chegava a tabela e dizia, tu sabe que aqui, ó, Recife... É comigo. Ele Salvador. passou 7 anos seguidos fazendo todas as viagens pra Recife. E Recife quando é ele bom. machucava a mão de Miguel pra não ir trabalhar, essas aí vocês não contam, né, Wagner? Sim, Isso aí, várias né? vezes, Quando várias eu dei um vezes. soco na parede lá por causa de um colega, mas isso já passou. Na parede, não, É, no colégio. mas- Foi no gancho que tu tomou? Calma. Não. Tem a Jorge ver. Wagner. Por Tem a que tu não ver, gosta tem- do Jorge Não, ao Wagner? contrário, eu tava de sacanagem. Por Gosto que tu muito não gosta de Jorge Wagner, Gosto cara? muito de Jorge Wagner. Acho que ele jogou muito no Inter, mas é só uma provocação porque ele foi trazido como um 10, né? E acho que aí dá um peso para ser o 10 do Inter. O Jorge Wagner, a premissa para mim é um erro de avaliação, entendeu? Se ele era o único. Mas o Alex faz o caminho inverso e foi trazido como lateral. Pois é. Justamente. Mas o Alex joga o auge do Alex no Inter é no momento, num hiato. Segundo atacante. Né? Não, Nem meia. antes ele joga um pouquinho, não. O Inter campeão do mundo tem o Alex de meia. Um abraço. Sai Não, no mas o intervalo. auge do Alex é o É o de Alex 2008. É o segundo Da atacante. 2008, É quando 2009. tá chegando o D'Alessandro. Alex Quer dizer o Neymar. seguinte, a partir do momento Isso. que chega o D'Alessandro, Baita time. não tem mais outro canhoto, pode ser... Eu te pergunto assim, se tivesse o Jorge Wagner na geração do D'Alessandro e o Kleber Chicletinho, o Jorge Wagner teria visto os jogos todos do lado do Muricy. Jogaria na meia direita. Não, No tudo lugar de bem. quem? Com anos 90, dois canhotos, de 10 e meias, 11. dois Pronto, meias. daí Tá tu bem. chama Alex. Arilson e Carlos Miguel. Ah, tu tiraria quem? Zinho e Alex. Pega o time do Tite, tu tiraria quem? Ah, do Tite é brabo tirar, cara. Era um time Magrão, massa. Edinho, eu tiraria o Edinho. Magrão e Guiazul Ah, abriam o tu ia meio campo. desfazer Jorge aquele Wagner. também. Ah, claro, a configuração ficaria comprometida, Ia mas ser eliminada pela Católica. mas Wagner Martins seria ficaria demitido. mais técnico o meio de campo. Não, mas é boa. Não, pro Kleber ele não tinha condição de tirar a posição, né? Se o Kleber tá no time de 2006. Mas em 2006 eu acho que o Jorge Wagner, caso houvesse o Kleber, seria titular no meio. No Kleber- lugar do próprio Alex. O Alex Eu não acho tava que sim. pronto. O Não. Alex vira um jogador mais Vira mais depois. Eu acho que ele jogaria no maior meio. depois, né? Se houvesse um Kleber, tá? Por que o Jorge Wagner vai pro lateral? Não é só porque Não, eu ele não deu faço pra certo no sacanear. meio. É porque não tinha lateral esquerdo, que é o lateral esquerdo do Inter na Libertadores. Na Libertadores. Rubens Cardoso. O Rubens Cardoso Não. chega depois, se eu não me engano. Agora me deu um... Ou mesmo, não, o Rubens Cardoso eu acho que tá. Mas não era um jogador confiável, assim, né? Tanto que no Mundial ninguém lembra do direito do Rubens Não, Cardoso. se Não, lembra ele começa... Inter Não, contrata- peraí, só um o pouquinho. Inter Rubens contrata o Cardoso Hidalgo. começa como titular a Libertadores. Isso. Na lateral esquerda, faz gol contra o Nacional no Beira-Rio. Mas não era tudo. confiável. Mas ele era o titular. Vem o Jorge Wagner e barra o Rubens Cardoso. Tanto não é confiável que acaba a Libertadores e o Inter contrata um jogador que se destacou contra o Inter pelo Libertar, chamado Hidalgo. Meio ruimzinho. Acaba- Que diz a lenda que tremeu no Japão e joga o Rubens Cardoso. Exato. Acaba a Libertadores e o Inter, nós precisamos do lateral esquerdo. Contratou o Hidalgo, porque o Rubens Cardoso era insuficiente. Tão insuficiente que o Jorge Wagner assume a posição de lateral. Não é lateral, tá? Ala. Ala, que eram com três zagueiros. do Muricy. E só assim ele poderia jogar ali. Mas se tivesse um Kleber da vida, tá? Eu tinha certeza. Se tivesse o Kleber da vida, bailaria um zagueiro. O Kleber que jogou com o Ricardinho que jogou futsal, né? Sim, Pra gente o- voltar isso. pra Sim. fazer o É, link. voltar. Deixa eu Temos só, o Bela aqui, deixa eu né? só, a gente quer retomar o assunto Éder Luiz, esse aí, não é? dos craques que não deram certo. O Gonçalo Cirne Lima, do Dame 2, assado, parece, ele gosta tanto do programa que parece que ele tá aqui. Ele Ah, é? mandou uma foto pra mim agora inacreditável. Eu não pedi essa foto. A foto do Bebetinho com a camisa vermelha do La Não. Corunha. Não, Tá isso é mentindo. Sevilha. Nós Isso é falamos Sevilha. sobre o Bebetinho. Não, é Isso é Sevilha, Sevilha, Sevilha. É a passagem dele pelo Sevilha. Não, mas o Tu tá patrocinador é mentindo. do mesmo, Tu tá cara. mentindo. Ele Não, mandou isso aqui é La agora. Corunha. Desculpa, isso aqui é La Corunha. Deixa eu ver. Essa aqui é La Corunha. É o uniforme É a camisa do La reserva. Corunha. É? Cara, É que especialista em Discutir comigo, camiseta. Eu sei tudo do Bebetinho. É que não deixa eu ver, Essa aqui é a camisa do... Quero. É La Corunha. Escala esse La Corunha aí. Ah, não sei de cabeça. Linda, Zubizarreta. Não, Eu ia chutar as Cara, que espetáculo É isso aqui. Barcelona. Molina, Olha aqui, ó. Para, meu. Manuel Pablo, Qual o Para, time para. do... Não, para com o cachorro. Não, é. Djukic, Djukic. Donato, Mazinho, Donar. Mauro Silva. Mauro Silva e Djalminha. Não, Fran. Não, Djalminha é bem depois. Fran. Tá. Diego Tristan. Prossiga, Jeremias. O que tu acha da gente falar agora sobre... não foi tão bem lá fora. Viola, já falamos.
Renato Portaluppi não deu certo. Ó, eu vou passar a lista. Por quê? Manda a lista, manda a Tomara lista. que o Renato não esteja vendo. Eu vou passar a lista, tá? Uma vez no vestiário do Grêmio, os caras colocaram antes do vídeo ali, o pessoal do CDD preparava, né? Era... Não vou Os dizer... lances que ele errou no... Não vou dizer que era Olha aí lá, tradicional, que chegando não de era, mas helicóptero, ó. eventualmente, dependendo do clima, né? Alguns pessoal sacaneavam o outro. Pegava o gurizado do CDD sentido ali isso aqui. e botava um videozinho, sei lá, o Jeremias pisando na bola no jogo anterior, uma coisa assim, né? E uma vez a gurizada, acho que foi o Michael que comandou a trupe aí, não sei, não lembro quem, ou o Kahneman, Jeremias, esse pessoal aí. E colocaram os lances do Renato, tem no YouTube, né? Tem. Do Renato na Roma, cara, nossa senhora. Porque o que aconteceu? O Renato deu uma declaração... Me ajuda, JP? Ele deu uma declaração que era melhor que o Cristiano Ronaldo. Isso já nas vésperas do Mundial, o Grêmio e Real Madrid. E né? aí os caras que fizeram sim, essa pode edição ser, pode ser. pegaram os lances. Pode ser. Renato melhor que Cristiano Ronaldo. E aí botaram esse vídeo no Vocês já ar. viram os lances do Ronaldo, do Renato na Roma? Pois é. Cara, ele tropeça na bola. Sim, é disso que eu tô falando. Os caras colocaram na As palestra. imagens não são novas, mas elas voltaram à tona pela declaração e a declaração rodou o mundo porque foi no Mundial. Exato. Então a galera na Espanha diz, mas quem é esse cara que tá dizendo que foi melhor que o Cristiano Ronaldo? E aí se achou o vídeo e voltaram as imagens dele com a Roma. Tu tava no Mundial lá? Não. Salvo engano, na coletiva de pré-jogo do Renato, ele foi perguntado de novo e ele reafirmou que jogava mais que o Ronaldo. Mas deixa eu contar rapidinho o assunto do Renato na Roma aí, porque é uma história que eu conheci uma vez acompanhando o Renato num Bola da Vez da ESPN. Cara, e como aqui a gente tá em 4 jornalistas, eu gosto de contar esse tipo de história porque valoriza uma relação que tá minguando, que é a do jogador com um profissional de imprensa, né? Por causa dos assessores que nem tu. Não, senhor. Não é verdade que é por causa dos assessores, muito menos por os assessores tipo eu, o traíra. Se não fossem os assessores de imprensa, os jogadores falariam muito menos do que falam hoje. Essa frase é do Marcos Benjamin, ex-assessor de imprensa do Fluminense. Grande Marcos Benjamin. Cara, o Cícero Melo, repórter da ESPN Brasil, gaúcho, pouca gente sabe, mas pouca gente sabe, viu, Jeremias? O Cícero Melo é daqui do Rio Grande do Sul, de Erechim, se eu não estou enganado. Ele fez amizade com o Renato. Essa não duva. Desde os anos 80, quando o Renato foi jogar no Flamengo lá. Ele é de Pelotas, ele é sócio do Brasil de Pelotas. Cara, teve um jogo, não lembro qual é o jogo que mas que acabou sendo o último jogo do Renato pelo Flamengo, ou um dos últimos e tal. Mas era o jogo, terminou um jogo no Maracanã, um jogo domingo de tarde, e o Renato foi para um determinado local, para um hotel, se reunir com os dirigentes da Roma. Isso anos 80, cara. E um passarinho soprou pro Cícero que podia estar vendo essa negociação. Que estava em qual emissora na época? Rádio Tupi. Não sei, tô inventando. TV Manchete, tá, segue. E o Cícero seguiu o Renato, na época, aquele famoso escorte do Renato. Nem sei se essa parte é do escorte, eu tô trovando um pouquinho aqui. Mas o Cícero seguiu o Renato, né, até um hotel. E, segundo eles contaram isso eu não lembro se foi no intervalo, né, ou no ar que contaram essa história aí. E o Renato sobe até o andar da reunião e tal, e o Cícero segue seguindo o Renato, né, e tal. E aí já passa um tempo, na época que não tinha celular nem nada, o Cícero espera um tempo, ele vê o Renato percebe que o Cícero tá no recinto e sai da sala assim, e aí, o que é? Tá indo embora, né? Deu uma apertada como repórter e tal, e aí o Renato tentou, é verdade, eu tô sendo vendido e tal, não sei o quê. E aí o Cícero vai para um orelhão da época, assim, né? E para entrar no ar na rádio, imagina, terminou o jogo, assim, digamos, hoje seria no pós-jogo. Qual era a rádio? Não lembro, juro que eu não lembro. Manchete. A Rádio Globo, Rádio Tupi do Rio, não sei. E entra no ar e dá um cravaço, imagina, cara. É como tu entrar no ar hoje, assim, o atacante do Flamengo tá sendo vendido para Roma. E o Renato, isso é a cara do Renato, assim, que eu nem sei se é verdade, nunca fui confirmar essa história, mas eu ouvi das duas partes, né? E aí diz que no meio do boletim do Cícero, o Renato tá olhando, imagina, o Renato vendo o cara dar a notícia, né? Que ele tá sendo vendido, né? Ou seja, a fonte tá na tua frente, né? Não tem como não ser verdade. E aí o Cícero começa a desenvolver a notícia, o Renato pega, tá no ar ainda, tá? Avisa que o Andrade tá indo junto. O cara deu 2 cravaços. Né? É demais isso. É demais, cara. Não, hoje E aí, só pra terminar, e aí essa pra mim é até mais legal, essa é dos bastidores da própria notícia, né? Mas aí da relação do Renato com o Cícero, né?
Passa um tempo, o Renato já tá de muda para Itália, na Roma lá. O Cícero é escalado para fazer uma série de reportagens lá, ficar um tempo lá. E o Renato hospeda e avisa com quem trabalhava com ele lá, olha, vocês tratem esse cara como se fosse qualquer um da minha família aqui. Esse cara e são amigos até hoje. Você já conviveste várias vezes em entrevistas com a presença dos dois, também, Jeremias? Sim. São amigos de tirar sarro durante a coletiva. E sem deixar de ser profissional. O Cícero cansou de apertar o Renato, encheu o saco do Renato. Tem no YouTube tem no YouTube um vídeo de uma entrevista deles que as pessoas que não conhecem essa relação acham que é verdade. Porque o Renato tá de óculos escuros, e aí ele vai falar de óculos, e aí o Renato começa a questionar ele, e a nítida que é, pra quem conhece, né, os dois sabe que é sacanagem, mas pro grande público, porra, olha ali, ó, o Renato dando nos dedos do repórter que tava falando aquilo ali. Mas o Renato, por que o Renato não deu certo na Roma? Cara, é daquelas coisas que também não saberia explicar. Talvez cabeça do jogador. O campeonato italiano era diferente antes, tá? Antes de Lei Bosman, era bem diferente. Primeiro que tu tinha nessa época potência, três potências. Explique a Lei Bosman. A Lei Bosman foi quando um jogador chamado Jean-Marc Bosman, né? Ele obteve... ele é belga. Ele obteve digamos que uma livre cidadania europeia, da União Europeia, uma liberação para poder não contar como jogador extracomunitário. Sim. E a partir daí a Europa liberou para os jogadores extracomunitários. Isso é 95, 96. Foi uma revolução em todo o mercado, em todos os campeonatos. Porque daí tu conta... Isso é 89, se eu não me engano. Não, é 95, 96. 96. Antes disso só podia 3 por time. A Roma só podia 3. Se eu não me engano, os 3 dessa época eram Andrade, Renato, Canidi um pouquinho depois. Eu não lembro. É o Voller. O terceiro é o Características do Voller? Parecia que tinha 72 anos. Cabelo? Mullet e bigode. Mullet crespinho e bigode crespo. Nunca tinha... É um bigode meio crespo, assim. E aí eu não sei porque não deu certo, cara. Só que tu tinha nessa época a Inter dos alemães, né? Breme, Matthaus e Klinsmann. O Milan dos holandeses. Tu tinha o Milan dos holandeses, né? Gullit, Rijkaard, Van Basten. Tu tinha o Super Napoli. Os 3 estrangeiros eram Maradona, Careca e Alemão. Tá. E a Roma ficou pra trás e não conseguia conquistar muita coisa. Eu acho que é uma questão de contexto, velho. Na boa, eu não... É a segunda fase... Não tem como explicar muito porque os caras não dão certo, né? É a segunda fase do campeonato italiano reabrindo o mercado, né? Sim. O Falcão vai na primeira fase... lá, início dos anos 80. Que era um estrangeiro, né? Era um estrangeiro. Porque o campeonato italiano se fechou. Júnior, Zico... Aí vai Sócrates. E aí depois eles... vamos abrir mais um pouquinho. Aí vai pra 3. 3. Aí depois, 95, 96... Surge o campeonato inglês, eles começam a formar uma liga, começam a se organizar, e vem a Lei Bosman e vira tudo do avesso. Aí abriu a porteira. Ó, a lista dos caras, dos craques brasileiros que fracassaram na Europa. Tá. O Renato a gente já falou, tá? Paulo Henrique Ganso, foi pro Sevilha. Alguma coisa a acrescentar? Não é competitivo, não ia dar certo. Gabriel, o Gabigol, tá? Foi pra Itália, passou pelo Benfica e veio pro Flamengo e entrou pra história do Flamengo. Pra mim não me surpreende ele ter ido mal também. E aí? É difícil, cara. Porque ele sobra aqui e não conseguir jogar lá. Eu faço raciocínio sempre o contrário. Eu tenho essas brigas com meu pai. Eu acho pouco provável que tenha... Ele jogou na Inter, né? Quem era o centroavante da Inter que deixou ele no banco pra ele ter voltado? Quem é? Sei lá, Dzeko, não sei. Não. Depois, não sei que depois. Esse tipo de coisa eu fico com um pé atrás, né? Icardi. Pra emitir opinião pode ser Icardi. Né? A gente tava falando aqui... Não tem comparação, cara. Me desculpa. Eu fico O pensando... Icardi é mais jogador que o Gabigol, por favor. Quem? O Icardi. Pode ser, mas... Eu não sou fã do Gabigol, então... Não, eu também não sou muito. Eu acho que ele joga demais. O Everton não deu certo no Benfica também por uma questão de contexto. Qual é? Eu acho que pra todos a gente vai achar um contexto, né? A gente tá aqui com essa camiseta do Juninho Paulista, né? Do Middlesbrough. Mas eu lembro sempre quando vem esse assunto assim, ó. O Inter traz o D'Alessandro do Zaragoza, não é? Ou é do São Lourenço? São Lourenço. Um pouco antes que ele tá no Zaragoza, né? Isso. Não existe na história do Zaragoza um cara que joga perto do D'Alessandro. E os caras abriram mão do D'Alessandro. O D'Alessandro na Europa? Ele joga... Cara, eu acho que ele foi muito novo, tá? Pra Europa. Leiam a biografia, eu já falei no nosso programa ao vivo. Leiam a biografia do D'Alessandro, que é espetacular, com detalhes a passagem dele na Inglaterra e principalmente na Alemanha. E na Espanha. Sim. E na Espanha. Edmundo. O Edmundo não é que ele não tenha dado certo. O Edmundo era um cara temperamental. Tem foto do Edmundo aí. Mas ele joga uma dupla de ataque com o Batistuta. E o Edmundo é um cara de difícil relação, né? Que ataque, né, cara? Característica da Fiorentina da época.
Nintendo. Patrocínio da Nintendo e o fornecedor esportivo era Fila. Nintendo. Vamos ver se tu não tá trovando aí. Parei que vai Edmundo chegar a e foto. Batistuta. Tu imagina num Grenal esse ataque, Wagner. Olha, o quê? Qual ataque? Batistuta e Edmundo. Não, você tá de brincadeira. Vai ser o Ortiz que a gente falou no Grêmio, no Vai Inter. passando. Esse Miller, ataque- Marcelinho, Vai passando. vamos lá. Manuel Tobias, Keirson, Ganso. Gabigol, tá de trás pra frente. Aí, imagina num Grenal, domingo de tarde. Wagner. Aliás, vou dar uma dica. Depois de terminar o programa Não, aqui... se eles jogam o Campeonato Brasileiro, o time deles faz 77 gols num turno no campeonato. Entre os dois. Ó, quando terminar o Chuteira Preta, coloca aí Batistuta Palestra. E ele conta a história de quando a Roma fez uma proposta para ele sair da Fiorentina. Eu não vou estragar É a tua E ele foi. experiência. E foi um grande jogador na Roma, campeã. Time que tinha brasileiros, né? Aldair, Cafu, Antônio Carlos, Cafu, Emerson e Tadei. O uniforme da Roma é lindo Então, demais. assistam aí, eu não vou estragar a história, tá? Deixa eu seguir com a lista aqui, então. Porque a mesma Viola que recebeu o Edmundo Não é o mesmo Viola que voltou. Não, nada a ver, vai, segue. recebeu o Sócrates. E o Sócrates também não deu certo. O Sócrates fala que não tinha um chopp de Ribeirão Preto pra ele dar. É sério? Sim. É Assim sério. como o feijão do Viola. É o feijão do Viola, é o chopp de Ribeirão Preto. Tem um bar lá de Ribeirão Preto, que é um bar famoso, que é o que faltou ao Sócrates. A frase, obviamente que não foi nesse contexto, mas agora ela fica ainda mais pesada pelo falecimento do Sócrates, em decorrência também da cirrose, né? Sim, sim. Então ela fica muito mais pesada em relação a isso. Mas ele foi para a Fiorentina depois de ser um dos destaques do Brasil na Copa de 82, né? E era naquele contexto da reabertura da Itália, né? Ele volta logo depois pro Flamengo. Na verdade, o último grande ano do Sócrates pra mim é 83. Depois ele não conseguiu repetir. Ele joga uma Copa do Mundo como... não é o capitão, mas como titular da Seleção Brasileira 86, não jogando bem. Ele não joga bem. Ele tá fora de forma. Bom, aí a gente falou do Viola. Siga. Né? E agora a gente vai chegar nos dois últimos nomes que a gente separou na lista. Miller. Por que o Miller jogou não deu no certo? Torino? Torino. Por que ele não deu certo? Eu acho que é porque ele não tinha um time bom pra poder se destacar. O Miller, se bem que o Júnior jogou no Torino com um pouco mais de destaque, mas o Miller ele não joga num grande time pra poder se destacar. O Miller era um cara que só tinha jogado pelo São Paulo, vai pro Torino e mesmo assim ele é um cara de seleção brasileira. O Miller joga a Copa 90 como jogador do Torino. Aí depois volta pro São Paulo, onde é campeão da Libertadores, Também bicampeão da time Libertadores. pequeno, né, cara? Torino era não é difícil. pequeno, né, cara? Mas vamos lá. É o segundo time da cidade. Exatamente. Bom, é bem atrás do primeiro, né? Bem atrás do primeiro, Não que é o maior de todos. Exatamente, não. É uma rivalidade como Grêmio e Inter. O uma Juventus é o maior time da Itália. Uma rivalidade semelhante a Barcelona e Espanhol. O Torino foi... Enfim, é um assunto para um outro vídeo. Mas o Torino era lá até os anos 40, né? Aí teve a tragédia. Bom, aí a Tá gente aí o vai Miller, falar... ó. Tá aí o Miller Aí na camisa do Torino. Bonita a Tá camisa do parecendo o Torino. Silas ali, né? Ele com... Curiosamente, o símbolo é um touro. E aí é a Regina, né? Regina. Isso, ou Reggiana. Reggiana. Bom, e aí a lista Que é essa fecha... foto? Putz. Ele vai mentir, ele vai mentir. Ele vai inventar um cara. Ele vai inventar Todo. Vai. O último da lista é Keirson. Mas o Keirson é um cara de uma temporada aqui, gente. O Keirson é o chamado... É o chamado, como diria Sebastião Lazarone, mas é fogo de palha, entendeu? O Keirson é fogo de palha. É o cara de uma temporada só. É a faísca que não vira fogo, entendeu? Segundo o roteiro aqui, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2008 pelo Coritiba, o atacante Keirson foi contratado pelo Palmeiras para a temporada seguinte e era uma das grandes promessas daquele ano. Pouco depois, o centroavante recebeu uma proposta do Barcelona e optou por deixar o time alviverde. A saída foi um tanto quanto polêmica quando se tornou um dos fatores decisivos para a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo. Rapidamente, os dois quadros fixos do programa. Onde jogaria nos anos 90? Essa aqui os caras são sacana, velho. Léo Ortiz, recentemente convocado. Por que o Léo Ortiz do programa de hoje? Qual é o gancho? Ortiz. Filho do Ortiz. Tem a foto do ex-Grêmio. Ortiz aí, Letícia? Vamos No lá, campo. vamos lá. Olha a foto do Ortiz aí. Olha a foto do Ortiz aí. Ele veste a camisa do Internacional. Onde jogaria nos anos 90 Léo Ortiz, Carlos Guimarães? No Inter. Qual time? 93, 94, Do 95, Não, 96. 93, zagueiro pelo lado direito do Inter 93 é Argel. Melhor que o Argel. Larguei.
Aí. Não, só um Aí o pouquinho. Ortiz do Grêmio e a O próxima. quê? O quê? O Léo Ortiz é melhor que o Argel? O Argel era um... Tu tá fazendo brincadeira comigo, o Léo Ortiz joga no Red Bull Bragantino, o Argel só jogou em time grande na Mas é um carreira. quebrador Me cita de bola. um time pequeno que o Argel jogou. Quem era o companheiro do Argel? O Argel jogou no Quem era o Inter, companheiro do Argel? no Porto, no Benfica. Vamos lá, vamos às listas. No Santos, Sporting, no Santos. Palmeiras. O Léo Porra, Ortiz... no Palmeiras, o tá Léo de brincadeira Ortiz, comigo, o Léo Ortiz joga no Red Bull Bragantino, com todo respeito. que é um time hoje rico do futebol brasileiro. Pelo amor rico. de Deus, Guimarães, não faça peraí, isso. Peraí. Eu te tenho como um cara que entende de futebol. Red Bull Bragantino tem mais plantel que o Internacional hoje, só pra colocar bem certinho. Mas uma coisa é uma coisa, Tem outra mais coisa é outra dinheiro, coisa. tira jogador do Inter. Para, Banca jogador o Léo do Inter. Ortiz. Vá, vocês concordam com ele que o Léo Ortiz é melhor que o Argel? Melhor que Jonilson, Continua debatendo depois, melhor né? que Alex Bach, melhor que Jairo, Alex melhor, Bach é sacanagem. melhor que o Tonhão, melhor que o Márcio Tigrão. Não é melhor que o Tonhão. Ah, não para, melhor que o Vaguinha. Tonhão. Então foi campeão pelo Palmeiras, cara. Reserva. Baita zagueiro, tá louco. Reserva? Não. Gonçalves ou o Léo Ortiz. Gonçalves é final da década, Gonçalves. Mas é década de 90. Quero companheiro do Gonçalves ali. Nossa, Ronaldo, seu boneco. Ronaldo, tá de seu sacanagem. Não, o Ronaldo era gurizão. Não, Era o Ronaldo era Lúcio, gurizão. era Lúcio. Não, peraí. Zagueiro pelo lado direito. Esses que tu citasse aí, estão brincando. Zózimo. Não, para. Zózimo, Jairo Santos. Não, peraí. Alex Bach. Não, né? Jonilson. Sandro Becker. Não, o Lautio jogar mais que esse. Que o Sandro Becker, sim. Que o Zabala também. Que o Zabala, sim. Ele só não seria titular no time da Copa do Brasil, 92. que era Célio Silva e Pinga. Não, tô falando sério. Não seria titular, tá? Se tu Não, comparar para. ele com o Célio Silva, aí... Não. Aí isso aqui vai ser o último Não, não. episódio do Chuteira Preta. Não pegaria Célio Silva e Pinga, que eram melhores que o Léo Ortiz. Acho que 97, pela fase do Marcão, quando era Marcão e Gamarra, não pegaria também, porque o Marcão tava jogando muito 97 bem. jogou bem. Mas o restante, cara, não, mas assim, ele ele jogaria. Não, mas ele é melhor que o Marcão. Mas a fase do O Marcão era é um zagueiro boa. limitado, mas ele formou uma dupla de zaga boa, né? Marcão e Regis, em o Campeonato Brasileiro de O 97. Regis era um bom zagueiro. Chegamos mas é a um consenso, então. outro lá. jogador. Não tem consenso. Vamos Ele- pular o- Só um pouquinho, não tem consenso. Ele vai rever isso até o final do programa. Léo Ortiz não é melhor que o Argel nunca. Estou de brincadeira comigo. Nós estamos em cima do laço. Qual é o próximo quadro? Deixar o Guimarães respirar. Desafio do Jogaria no Grêmio? A memória mais Léo bonita Ortiz? do Brasil. Hoje? Nos anos 90. Esse aqui já foi, Não. cara. Não, Vamos tá fazer aqui outro. comigo. Tá aqui comigo. Vai outro. Desafio do Guima? Desafio Sorley. do Guima. Tá? Como é que tu faz? A memória mais bonita do Brasil. Estamos vendendo o quadro, se Deus quiser, né? Sim, né? Hã? Vamos. Quadro mais esperado do programa. E aí ele vai embora? Tá vendendo pra Roma? De novo vai dar Andrade audiência, também. tá? Michel Rodrigo dos Reis. Buenas, pessoal. Parabéns pelo programa. Era o que estava faltando nesse universo já um pouco saturado de podcasts. Poxa. Poxa, que legal, Conversa professor. boa, memórias e alguns big dogs. Mas não tem problema. Vocês são, como diria o Julinho Camargo, o Rafael Pfeiffer. Um abraço pro Pfeiffer, que é ouvinte. E o Dinho Ouro Preto. Uma bela moçada. E o Luciano e o Lúcio Silveira, né? Lutzi. O Lúcio Silveira também fala moçada. Hoje, comentarista dos canais ESPN. Isso aí. Grande guerreiro. Tá cansado. Vai. O desafio do Guimarães, acho que é mais ou menos tranquilo. A escalação, é muito legal o desafio dele. A escalação da seleção brasileira, e sem querer ele acertou na pauta que a gente tá fazendo hoje. Né? Um dos nomes da pauta. Sorley. Calma, cara. Seleção brasileira e da seleção francesa, mas eu vou deixar só da seleção brasileira na Copa das Confederações de 2001. Bah, que difícil. Porque o técnico era quem? Emerson Leão. Vai lá. Emerson Leão. E Não, o cara... mas lá. é bom, cara. É bom. Dida. Essa é... Que, meu? Tu já sai rasgando, cara. Dida, Zé Maria, Meu, se tu acertar, nós vamos brigar. Lúcio, Nós vamos brigar, sério, cara. Edmilson. Ah, ô, cara, vai tomar E o lateral esquerdo era Léo. Léo é outro daqueles que parecia, tinha muito 24. calmo. tinha Vamos 24, ver assim, se o tinha- Barcelona é tudo isso. Esse aí. Anos depois. Esse aí, Anos 8x0. depois. Não foi 8x0. O Léo foi tem a 4x0. mesma idade hoje que tinha lá Sim, atrás. sim. Não, ele é Mesma mais idade. jovem hoje do que era lá atrás. Meio de campo desse Dois time. pulmões, o Léo. Jogador Esse com time. dois pulmões. Tinha o Leomar nesse time. A Cara, característica não de me Leomar. irrita, cara. Por quê? Caraca, tu vai acertar todos. Não, calma. Característica de Leomar. Sempre nota 7. Frase Não. do Emerson Leão. Não, falava alemão até os 4 anos de idade. Uma aposta do Emerson Leão. Oi, surgem boatos que não Só foi... falava alemão Surgem até os 4 anos de idade. Há boatos, eu não quero aqui dizer porque, né, não quero tomar processo, mas há boatos que não foi bem assim a convocação, não era exatamente uma convicção. Foi citado do Léo. numa Era uma CPI, né? outra Não, convicção. isso foi citado né? como que o Leão ganhava Isso. percentual para botar. Não, Isso não isso foi tá. eu que. Não Isso é, é uma Não é a gente polêmica. que tá dizendo, Isso é uma é. polêmica. Foi isso é uma dito polêmica. no Uma ar. polêmica e é de se esperar. Bom, Ó, de certo. Leomar, o segundo cara do meio de campo é engraçado, né?
Cara, pra mim tudo é engraçado. Vai. Wagner. Não Tava, então não fala. Tá. Então era o Vampeta ou o Rockenbach, era um desses. Não. Rockenbach? Amigo do Vaguinha. Gente, Rockenbach, Leomar, Rockenbach, aí Ramon, Carlos Miguel. Nossa senhora. Na frente. Esse jogou Leandro Amaral ou não? Leandro Amaral e Washington. Cara, mas como é que pode? ele sabe tudo sobre seleção Acertou todos. brasileira. Ele é um monstro. Ele é um Não, a monstro. França eu não sei. Galera, estamos não, fechando. não sei. Por favor, e-mails Aqui, da parei que galera, da eu nossa me atrapalhei audiência. todo. Rapidinho. É, vai ter que ser rapidinho mesmo. Matias SC. Tudo rapidinho. Um abraço ao Silvio Benfica. Sai daí, Thiago Faleiro, olá rapaziada do melhor podcast desse estado. Gostaria de sugerir um programa especial com grandes jogos da década de 90 e dos anos 2000. Tipo Palmeiras e Vasco na decisão da Mercosul Vai de ser bom, 2000. hein? Bah, o Wagner vai ter um orgasmo se a gente fizer um Palmeiras esse- e Corinthians esse aqui. 99. Flamengo e São Paulo 93 Supercopa. Bah. Rafael Boni, primeiramente, parabéns pelo programa. Tá lembrando aqui, essa aqui é pra ti. Vejo vocês como viúvos da faixa nobre do esporte, da Copa João Jorge Saad, entre outras iguarias. Característica da Copa João Jorge Saad. Rapidamente, lateral com o pé. Lateral, escanteio que valia. Não tinha uma que escanteio valia Pra de desempate? desempate, critério de desempate, isso. Nossa E senhora. impedimento só a partir da linha da grande área. Exatamente. Aqui o só Boa pra- regra, gostei. Rapidinho, o Rafael, Senhora. o depoimento dele aqui é mais extenso. Mas, Estourou tudo. Cara, é engraçado. Ele conta aqui, a gente falou no último episódio do centroavante Silva. Segundo Sim. o Rafael, ele foi uma vez ver um treino do Grêmio, 2, 3 jogadores não passaram reto, não deram autógrafo, não chamaram ele. Um deles foi o Silva. Não, o Silva foi por conta dar um autógrafo. Ele coloca, eu tenho autógrafo do Silva, do Sérgio Manuel e da Beth Carvalho. Né? O Vamos Tchê Muito bom. diz que o Júlio Espinosa já contou essa história que a gente contou esses dias aqui. Vou te buscar. Eu não tô entendendo. Matéria de quem? Darcy Filho. É. Tá? É ele que tá dizendo aqui, cara, não sou eu. E o Nildo Júnior, meu ex-companheiro lá do Correio do Povo, disse que o lateral esquerdo, Xará, em 92, no Grêmio, era horrível. Eu discordo, o Nildo, mas concordo com o outro que tu colocasse ali. O cara responsável por mim. Eu tenho uma tese sobre a Batalha dos Aflitos. Ela só existe por causa de uma pessoa. Quem? Scalona. Se o Scalona não avacalha o jogo, ou o Náutico ia ganhar o jogo, que tava pressionando o Grêmio, ia ganhar de 1-0, ou ia terminar 0-0. E servia o 0x0? O Grêmio ia subir em segundo e ia classificar e tal. Ia ser uma pressão e o Grêmio ia subir. Ou o Náutico ganharia o jogo e seria uma tragédia. Tá de boa, assim, acho que tranquilo. eu já... Cara, Primeiro que era ruim demais, né? eu... Então fechou. Fica pra Olha aqui o próxima. agradecimento à tua tia, é isso? Tia Rose Tia Andrade, Rose, lá de tia Caxias do Sul. Pô, que legal, Tia cara. Rose fez pra Família nós. toda prestigia o Léo, o Felipe, o Zé Enio. Olha aqui. Tu ali. Infelizmente, Tia Rose, pro Guimarães não vai ter muita utilidade, porque ele não faz exercício físico, ele não Pra transpira. mim vai ser Não, mas de eu muito... Eu espirro. Muito obrigado, Tia Rose. Vocês que o frio tá chegando, querem mandar um agasalho aqui, pode também. A gente fornece o escudo para vocês fazerem aí, bordadinho, bonitinho. Destaque final de cada um, começa por eles. ou do Destaque último. final! Tchau. Teu, Não, JP. JP. Porque não, isso aqui não é um programa de rádio, cara, ter destaque final. É. Já estourou, velho. Vai pagar a hora Tá, extra? então é o seguinte, ó, nós temos que fazer... Eu queria mandar um abraço. Boa. No final aqui, um abraço pra Não, eu tenho destaque final. todos os que vieram falar sobre as lendas colocadas e as mentiras que a gente atribuiu ao passado. Isso aí vai ser um processo de desmitificar. Ao longo do caminho, a gente vai provar. Nós vamos Que trazer é um livro verdade, aqui que é também mentira. para Falando sério, para falar sobre isso. Um Não, livro livro que foi não. escrito O aí. livro não. É quase dado pelo Baldaço, fala sério. Vai, fala, no JP. último segundo se falou do Baldaço, cara. Meu Deus do céu, falando sério. Tá no velho dia, o Baldaço, no dia né? que a gente tá, no dia que a gente tá gravando esse episódio, Rivaldo, que jogava muito, fazendo 50 anos e tá fazendo um ano do falecimento de um grande ex-colega nosso, Rodrigo Rodrigues. Falecido de Ah, verdade. E 8 anos do Luciano do Vale também. Isso. Um beijo a toda a família, enfim, de Fizesse do jogo com o Luciano do Rodrigues Vale? e fiz jogo com o Luciano do Vale. Grêmio e Santos, Douglas Costa jogando pelo Grêmio ano 2008. 2008, Campeonato Brasileiro. 9. Que honra, cara. E aí eu tremendo. Não discuto contigo. Eu estaria As informações do Grêmio aí no gramado, Luciano do Vale me chamando. Eu disse, e tem um olheiro do Manchester United, me atrapalhei. Meteu um Já Carlete. fez jogo com o Luiz Ceará? Claro! Luiz Ceará tem uma história fantástica com um defunto, mas isso aí fica para uma outra oportunidade. Um abraço a todos. Tchau.